Então, militar, beleza? Tropa, então hoje eu vou falar os erros que me fizeram reprovar na minha primeira tentativa na ESA, tá? Então, eu sou o Sargento Aragão, sou um dos idealizadores do Prontidão Militar. E, tropa, reprovar na primeira tentativa na ESA, tá? Então, pessoal, hoje eu vou falar aqui os erros que eu cometi quando eu fiz a minha primeira prova da ESA, tá? E começou com uma história triste, só que hoje eu tô aqui, né? Então, eu passei, tá? Mas esses erros custaram ali o tempo, né? Então, que me fizeram demorar para passar na ESA, porque eu reprovei na primeira vez e passei nas outras tentativas, tá? Então, cara, que eu não vou falar de como estudar para ESA, os métodos de estudos, eu vou falar simplesmente os erros que eu cometi e que custou a minha primeira tentativa da ESA, né? Que custou a minha reprovação, beleza? Então, pessoal, qual que é a importância, qual que é a oportunidade de vocês estarem tendo aqui com esse vídeo? É que vocês vão aprender com o meu erro, tá? Tropa, então uma das formas de você aprender qualquer coisa na vida é com os erros dos outros, tá? Então, cara, na minha época não tinha uma pessoa que vinha aqui no YouTube poder falar com vocês sobre alguns bizus de papiro, de estudo, principalmente focado na ESA, não tinha. Então, pega essa oportunidade de estar me ouvindo, de estar me assistindo, de poder tirar uma dúvida, de fazer um comentário aí nesse vídeo aí com relação esses assuntos de ESA, né? Tá? Então, cara, aprenda com o meu erro, tá? Pega a visão, presta atenção em tudo que eu tô falando aqui para que você também não cometa esse erro. Lembra, rapaziada? Não cometa o mesmo erro que as outras pessoas que conseguiram estar onde você quer estar um dia, então não cometa esses erros, tá? Isso daí também é uma forma muito boa de aprender, beleza? Cara, então assim, ó, primeiro ponto, antes de eu começar a falar quais foram meus erros, eu vou falar de alguns assuntos que muito candidato tem, né, principalmente os caras que estão começando agora, né, que vão se deparar pela primeira vez com uma preparação de concurso público, principalmente concurso militar, que ele tem uma pegada bem diferente de faculdade, tá, que é achar que é muito difícil. Ah, sargento, mas passar na ESA é muito difícil, eu tive um ensino fundamental horrível, um ensino médio pior ainda. Cara, tira isso da tua cabeça, tá? Primeiro ponto é o que? Por mais que seja difícil, é possível. Então, se é alcançável aquele objetivo, se é um objetivo possível, cara, dá para fazer. Uns vão ter mais facilidades, outros vão ter mais dificuldade, por vários fatores. Pode ser ele, por realmente, assim, o cara ter mais dificuldade de aprender, isso existe realmente. Pode ser porque o cara teve uma base ruim, tá? Então, o cara que chega, muitas das vezes, que ele não levou a escola tão a sério, ficava lá de palhaçada, se tu tá se identificando com isso, você vai entender. Não é somente o cara que ele não teve acesso ao estudo. Tem muito cara que não aproveita a oportunidade. E aí, quando ele precisa, quando ele de fato ele vai estudar, ele fala, caraca, era para eu ter dado mais atenção, né, à escola. Pô, era para eu ter estudado no ensino médio. O cara só zoou, queria só saber de mulherzinha, queria saber de namoradinha, as meninas, né? Cara, e aí quando você vai se deparar, né, com um estudo para concurso, é bem diferente. E aí você sente na pele. Assim como também o cara se desanima pelas frustrações. O cara tenta ali e vê que não consegue progredir. Porque é aquele negócio, cara. Quando a gente começa no concurso, a estudar para concurso, a gente começa com muito foco, com muita dedicação. Só que isso daí, cara, com o tempo vai diminuindo. É normal, a gente sempre começa com muito gás, porque a gente está motivado, tá? Só que o que faz? O que fica entre a motivação e a aprovação é a disciplina. Então você começa com muita motivação, só que depois ela vai caindo, porque você começa a tomar na cabeça. Você começa a resolver um monte de exercícios, né, fáceis, depois vai avançando um pouquinho, já vai tomando na cabeça porque não consegue, vai aumentando o nível de dificuldade, e aí você vai começando a se frustrar. E isso gera aquele sentimento assim, não vou conseguir, eu não sou capaz. E aí já era, você não pode pensar isso. Você tem que entender que o processo faz parte. Então a gente tem que se apaixonar mais pelo processo do que pelo resultado. Tá? Se a gente focar bem no processo de como estudar certo, estudando, a gente vai conseguir. Tá, rapaziada? Mas agora chega de enrolação. Tropa, qual foi o jeito que eu fiz para ser reprovado na minha primeira tentativa na ESA? Rapaziada, então vamos lá. Eu estava falando aqui para vocês basicamente das objeções que os candidatos têm quando eles se deparam com o concurso, quando eles se deparam para começar, iniciar, tá? Que é o quê? Rapaziada, quando estava iniciando meus estudos para ESA, eu tinha muita dificuldade para matemática, para estudar exatas de maneira geral. Então eu tinha muita dificuldade em matemática. Eu cheguei, né, na minha história de papiro, eu cheguei no ensino médio com dificuldade, fui para um bom colégio, né, consegui
pô, fazer com que meu pai me pagasse um bom estudo, porque partiu de mim também isso. Falei, cara, eu quero ser militar e tudo mais. E aí eu consegui entrar para um bom colégio, no ensino médio, né, para um bom curso. Então lá eu conheci muitas pessoas que, assim, me ajudaram a abrir a mente também para esse negócio de papiro, de estudo. Porque as pessoas já estavam assim com a mente um pouquinho mais avançada que a minha, no sentido de, pô, o cara já desde cedo já queria estudar, já queria papirar e tudo mais. E aí eu colhei com essas pessoas, né, cara? Isso é muito bom, você escolher bem as amizades, saber com quem que você tá, assim, juntando, né? E aí, tropa, eu comecei a estudar. E eu falei, cara, para eu passar num concurso militar que exige, assim, que é um concurso muito mais técnico, né, do que vestibular, por exemplo, cara, eu vou ter que saber mesmo essas matérias. E aí, cara, o que eu fiz? Eu destruí matemática. Destruí inicialmente com muita dificuldade, né? Eu comecei a estudar muito, muito, muito mesmo matemática. Cara, então assim, praticamente na semana dos 7 dias que eu tinha, sei lá, 5, 4 dias eu estudava só matemática. Porque a matemática é grande, né? Pô, tem matemática 1, 2, 3, 4, que é álgebra, aritmética, geometria e por aí vai. Então são muitas matemáticas, conteúdo muito extenso. E aí eu estudava muito matemática, porque eu focava na minha dificuldade. Porque eu pensava assim, cara, é, português. Português é rolha. Eu pensando, né, rapaziada? E é totalmente diferente disso. Português é difícil. E eu pensava assim, português é rolha, é o meu idioma, é o próprio idioma que eu falo, então isso daí na hora sai, eu consigo desenrolar. História e geografia eu tinha bastante facilidade, porque geralmente é assim, o cara é bom, o cara que é bom em humanas, né? Geralmente ele é ruim em exatas. E quando o cara é bom em exatas, ele é ruim em humanas. Às vezes acontece isso, e o meu caso era assim. Eu era melhor em humanas e tinha mais dificuldade em matemática, em exatas, né? Então, história e geografia, pô, eu tinha excelentes professores, cara. Eram umas aulas, assim, muito boas, muito bem, pô, com muita didática. Então, acabava que era prazeroso para mim estudar história e geografia. Então, nas aulas, cara, eu conseguia ter uma concentração muito grande, porque eu gostava, eu sentia uma satisfação em estar tendo aquelas aulas, principalmente que os professores eram muito bons, eles tinham muita didática. E aí, cara, eu conseguia aprender tudo nas aulas, né, que os professores falavam. Aquilo ali ficava na minha cabeça. Porque a minha concentração era grande, eu gostava, era satisfatório, prazeroso, tudo que é mais prazeroso, mais satisfatório, a gente tende a aprender mais fácil, né? Então a gente aprende aquilo que a gente gosta, né? Com mais facilidade. E aí, cara, chegava assim, então eu estudava História e Geografia só ouvindo o professor, fazia umas anotações importantes ali no caderno, alguns tópicos que eu achava importante anotar. E então, cara, chegava na hora de estudar História e Geografia ali, dentro do dia que eu estudava História e Geografia após a aula, eu só fazia exercícios. Aí os exercícios que eu ia mal, eu ia lá e lia, né, os livros da bibliografia. Tá? Então aí eu retornava lá na apostila e refazia as questões daquele assunto, de História e Geografia. Se eu fosse bem, eu avançava. Se eu fosse mal, aí eu retornava pro papiro de novo, havia uma videoaula no YouTube para ver se aumentava ainda mais o meu conhecimento. Então assim, História e Geografia para mim era fácil, português eu cagava, a real é essa. Tá? E matemática eu comecei a estudar muito, beleza? E aí, cara, o que acontece? Eu tinha um amigo que ele era muito safo. Ele era muito safo em português. Ele era safo em tudo, na real. O moleque era completão, cara. Esse moleque foi até pra EFON hoje. Mas ele era muito safo em português. E ele me ajudava muito com português. Aí de vez em quando que eu via que ele tava estudando, eu chegava lá, pô, cara, me ajuda aqui em português. O moleque ia, me explicava alguma coisa ou outra. E aquilo ali era o meu estudo, cara. Era só isso. Eu não tinha uma organização dos meus estudos. E isso também me fez reprovar na ESA, na minha primeira tentativa. Por quê? Eu não tinha um plano de estudos, eu não tinha uma organização. E rapaziada, meu pai sempre me falou isso. Cara, pra tudo na vida tem organização, tem planejamento. Então meu pai, porra, me enchia o saco pra arrumar meu quarto, meu armário. Cara, quando ele viu que meu quarto tava uma bagunça, ele me enchia o saco, eu achava aquilo ali ruim, mas aos poucos eu fui aprendendo. E aí, cara, no estudo, quando eu me deparei com o estudo, que foi meu primeiro grande desafio na vida de passar na prova, eu vi, cara, que realmente, se você for desorganizado, você não vai conseguir fazer nada. Se você fizer as coisas com plano, você pode até conseguir por sorte, tá? Por brutalidade de você estar sempre fazendo aquilo ali e de uma hora para outra sai. Mas, cara, com organização e planejamento, o negócio flui muito mais rápido, muito mais fácil, tá? E aí, cara, eu não tinha plano de estudo. Eu simplesmente, cara, estudava aquilo que eu via na aula, que eu achava importante, que eu achava que eu tinha dificuldade, e eu estudava. Então, assim, eu deixava um monte de matérias passar. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu não fazia, eu não pegava o edital e via lá os conteúdos programáticos lá do edital, cara, que poderia cair na prova,
e ia ticando aqueles conteúdos. Eu não fazia isso. Então, assim, eu não tinha um controle do que eu tinha estudado, o que eu tinha dificuldade, o que eu precisaria revisar. Eu só estudava, cara, um dia após o outro. A real é essa, cara. E achava que dessa forma eu ia conseguir passar. Né? Porque a gente fica naquele negócio, vamos idealizar. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Cara, não basta só acreditar, não basta só idealizar. Porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Você realmente precisa fazer o que tem que ser feito, o que é possível aqui. Tá? Mas eu conheci um cara que estudava pouco e ele não era muito organizado, ele só... Cara, 1 em 1 milhão. Às vezes o cara deu sorte, às vezes o cara era muito diferenciado. Na maioria dos casos, não é assim que funciona, tá? Então, pessoal, não tinha organização. E além disso, eu focava muito nas matérias que eu tinha dificuldade, né? Que é matemática, parte de exata. E como eu não tinha organização, eu sempre, quando eu ia estudar, por exemplo, português, eu chegava lá, as matérias chatas, eu não gostava de português, eu achava muito chato estudar lá sintaxe, morfologia. Cara, eu achava muito chato, eu pegava a apostila, aí eu começava a ler lá português, e aí eu perdi o interesse rápido, e eu ficava aquele vício de estudar matemática, de poder evoluir e aprender uma coisa que eu tinha dificuldade. E aí eu já saía, não, quer saber, português é rolha, vou estudar matemática. Aí ela aprende geometria e tal, não sei o que, e estudava matemática. Então, cara, assim, eu foquei demais numa matéria que eu tinha dificuldade. Então, cara, você que tem dificuldade em matemática, tá focando muito em matemática, cuidado, tá? Cuidado, porque a matemática, depois que você começa a aprender ela, depois que você começa a sair do lugar, acaba que ela fica viciante. Porque é uma matéria que você sempre tá, para você estudar, você tem que estar sempre concentrado nela. É uma matéria que dificilmente você fica com sono estudando, diferente de uma matéria teórica, né? De, por exemplo, história e geografia, ou então português, tá? E aí, cara, eu comecei até a criar prazer por estudar matemática, criar gosto. E aí até que eu tive uma facilidade depois, no final de tudo, com matemática. E aí, tropa, vamos lá. Então, vocês viram que eu só estudava matemática, negligenciava português e, rapaziada, outra coisa que eu negligenciei muito, redação. Bom, redação. Eu não estudava. Se eu fiz, no meu primeiro ano que eu tentei a prova da ESA, se eu fiz 2 redações no ano, foi muito. Porque eu achava que redação na hora saía. Eu falava assim, redação, cara. Redação sai, na hora sai. Aí fazia umas redações ou outra ali, tirava uns 5, porque eu achava que eu tinha facilidade. Tirava uns 6, às vezes tirava até uns 7. E isso daí aumentava o meu ego falando assim, opa, a redação tá tranquilo, vou deixar pra lá. Não é bem assim, rapaziada. E aí, quando eu cheguei na prova da ESA, por incrível que pareça, se eu não me engano, eu devo ter errado 2 questões em matemática, fui muito bem em matemática, ou seja, eu tive uma evolução muito boa, deu certo. Né? Então, assim, para você que tem dificuldade em matemática, se você estudar matemática, você vai conseguir, porque eu tinha dificuldade, consegui. Então, fui muito bem em matemática, história e geografia, eu gabaritei. E português, cara, aquela parada que eu achava na minha cabeça, na hora sai. Português. E eu consegui lá, dentro da média ali, eu não lembro exatamente quantas questões eu fiz em português, mas foi uma questão acima da média ou 2, e foi o suficiente para passar. Então, passei naquele momento, mas o que eu precisava? Da redação corrigida. Cara, não passei em redação. Então, quando eu estava lá esperando lá a minha nota de redação, não passei. Simplesmente eu colhi aquilo que eu plantei. O que eu plantei? Eu plantei, cara, que eu não estudei redação. E, cara, redação é muito importante. Muitas vezes a gente fica focando só nas matérias que a gente tem dificuldade, né? Seja você se tem dificuldade em história, em geografia, português ou matemática, qualquer coisa, e acaba não dando tempo para redação, tá, tropa? Então, o que funciona para redação? Primeiro, você tem que fazer. Cara, se você puder fazer redação todos os dias, principalmente você que tem dificuldade, cara, faça todos os dias. Então, daqui para a prova da ESA, faltam 13 dias, tá? 13 dias. Cara, se você fizer 10 redações ainda, você já vai estar se treinando muito, se testando pra caramba, tá? Então, cara, se você quiser começar a estudar para a prova da ESA agora, né, para a prova do ano que vem, no caso, né, para o ano seguinte, cara, se você fizer uma redação por dia, você vai fazer 365 redações. Você acha que você vai adquirir experiência com redação? Com certeza vai, cara. Eu não tô falando que você tenha que fazer os 365 dias do ano uma redação, mas, cara, se você tem dificuldade, cara, faça pelo menos uma vez por semana ali, de segunda a sexta, cara. Faz 2, 3 vezes. Quanto mais dificuldade você tem, mais prática você vai ter que ter. E além disso, cara, a redação, ela caminha com português, obviamente. Você precisa saber a acentuação, pontuação,
né, onde você vai colocar a vírgula, onde você vai iniciar uma ideia com ponto, com parágrafo, tá? Então, assim, andar junto com o português. Óbvio que você tem que estudar português para que você consiga ter uma boa escrita, beleza? E agora, a redação também não é só português. É o quê? Leitura, cara. Leitura. Pô, eu tinha dificuldade. Cara, nessa época eu não lia. Hoje, eu já leio muito mais do que naquela época, né? Hoje, eu sei a importância da leitura. Até porque, cara, eu gosto de conhecimento. Eu gosto de adquirir conhecimento. Não é sobre qualquer coisa. Mas, assim, eu não sou um cara muito de literatura, né? Aquela literatura mais antiga. Eu não gosto, assim, de... essas Dom Casmurro. Eu não gosto de ler essas coisas. Eu gosto de ler alguma coisa que de fato vai me dar um conhecimento, cara. Então, poxa, sempre que eu tô lendo, vou começar uma leitura, para que essa leitura seja agradável para mim, eu tenho que adquirir alguma forma de conhecimento. Beleza? E hoje, cara, a leitura para mim é uma coisa que tá no meu dia a dia. Eu não deixo de ler. Então, assim, ó, o que eu faço, cara? A leitura, cara, é muito importante também para você criar argumentos, para que você saiba ter mais ideias, né? Você, cara, lendo qualquer coisa, seja um artigo de uma notícia, né? Um artigo confiável, que não seja fake news, né? Que seja de um site que produza informação de fato, cara, você vai ter conhecimento acerca de muitos assuntos. Então, qualquer tema que vai cair na tua redação, você vai conseguir desenvolver aquela ideia, você vai conseguir desenvolver aquele tema. Além de aumentar também seu vocabulário, né? Você vai conhecer mais palavras, você vai ir atrás de alguns significados. Então, quando você está lendo, se depara com uma palavra que você não tem o conhecimento, o normal é que você ir lá no dicionário, né, ou digitar no Google qual o significado de tal palavra. E aquilo ali vai se encaixar, porque se você não sabe o significado daquela palavra no texto, você não vai... alguma ideia você vai deixar de interpretar, de atingir, beleza? Então, cara, leitura é fundamental. Separa aí 30 minutos, pelo menos, do seu dia, cara. 30 minutos não é muita coisa para leitura. Porque, pra mim, cara, no meu ponto de vista hoje, né, com o tipo de importância que eu tenho da leitura na minha vida, é o quê? Que 30 minutos é quando a gente começa a prestar atenção no tema, que a gente começa a gostar da leitura, aí você acaba. Mas para começar 30 minutos, cara, é muito tranquilo. Você pode fazer isso no momento que você está no ônibus, no momento que você está no horário de almoço do trabalho, você comeu, dá uma lida ali em alguma coisa, tá, cara? E procura inicialmente coisas, títulos, né, de livros que vão te chamar a atenção, títulos de livros que você provavelmente vai gostar da leitura, beleza? Então, tropa, é assim que funciona, cara. Não cometa esses erros. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, tenha uma organização dos seus estudos, tá? Faça um plano de estudos, faça um plano de revisão das matérias, porque a gente esquece, cara, tudo que a gente estudar. Pô, em janeiro, pode ser que em outubro você não lembre, então faça a revisão, faça bastante exercício e, cara, saiba dividir as matérias de acordo com o grau de dificuldade que você tem em aprendê-las, tá? Então, se você tem mais dificuldade em matemática, sim, você vai estudar mais matemática, mas você não vai deixar de estudar história, você não vai deixar de estudar inglês, você não vai deixar de estudar geografia e, principalmente, você não vai deixar de fazer redação, cara. Redação reprova demais, tá? Muita gente atinge um grau muito bom nas outras matérias e fica reprovado em redação muito por falta de prática, tá? Então, cara, não cometa esse meu erro, tá? Não priorize as outras matérias. As matérias que você tem mais dificuldade, não priorize elas, tá? Faça tudo de uma forma bem distribuída, de forma que você consiga estudar todas as matérias de maneira uniforme, né? Maneira uniforme é o que é dentro da proporção que você tem dificuldade e pratica muita redação. Não esquece redação, cara. Redação reprova. Tenha o hábito de ler 30 minutos por dia, pelo menos, cara. Beleza? Vai dando uma olhada no que está acontecendo no mundo. Pega aí um site aí de notícia confiável, que você vai conseguir, assim, não adquirir uma informação tendenciosa, uma informação imparcial, que é o melhor, né, de forma que você consiga ter um senso crítico sobre aquilo, tá? E, cara, então, estuda da maneira correta, beleza? Organiza seus estudos, treine redação todos os dias, beleza? Pô, faça um plano de estudos, se planeje as suas revisões, planeje os seus exercícios, cara, pega lá, faça um planejamento semanal, sabe? Tá, tropa? E assim, ó, o que aconteceu comigo depois? Então, depois que eu fui reprovado na ESA, né, nesse ano aí, eu falei, cara, a estratégia tá errada. E para toda estratégia errada, se a gente não conseguir o resultado que a gente queria ter, o que a gente faz? A gente muda o plano, tá? E aí eu consegui, né, depois da prova da ESA, que eu fiquei um pouco abalado, eu falei, cara,
reprovei, mas vambora, cara. Eu tenho 3 oportunidades. Uma, eu desisto, jogo tudo pro alto, jogo a toalha e cago com essa porra. Eu vou tentar uma vida lá fora, lá no CLT, carteira de trabalho, enfim, não era isso que eu queria. Ou então eu me mato, ou continuo, irmão. Pô, eu falei, eu vou continuar, cara. Isso daí pra mim, beleza. E essa é a mentalidade que você tem que ter, cara. Você vai tomar vários não da vida. Mas o que faz você conquistar é a sua persistência, é você dar continuidade no que você começou, beleza? E aí eu continuei. Aí o que eu fiz no ano seguinte para conseguir minha aprovação? Fiz exatamente o contrário. Pratiquei bastante redação na época, fiz até um cursinho só para redação, porque eu vi que redação era bem importante. E redação tem em todos os concursos, cara, não tem como fugir. Na maioria dos concursos tem redação, tá? E, pô, não tem como você deixar de estudar redação, até mesmo para você começar a se comunicar melhor, a você organizar mais as suas ideias, você ter mais uma base mais forte na argumentação, beleza? Então, fiz um curso de redação até. Pratiquei redação quase que todo dia da semana. Organizei meus estudos, fiz um plano de estudo pelo menos ali semanal. Eu fazia ele toda semana, todo domingo ali, né, o plano de estudos que eu teria naquela semana e ia ticando ali as matérias que eu achava mais importante. As matérias, quer dizer, mais importante não, as matérias que estavam lá no edital, que eu tinha que realmente estudar para ter um controle daquilo que eu estudei, depois que eu teria que fazer revisão, até mesmo de exercício, beleza? E cara, essa organização não preciso nem dizer. Eu estudava de forma igual, né? Porque eu já sabia história e geografia, né? Porque eu já tinha passado, porque eu ia deixar de estudar no ano seguinte. Não, eu estudei de maneira igual e com certeza a minha média foi muito mais alta, né? E passei em redação. Beleza, tropa? Então, segue a gente aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, segue a gente aí no Instagram, beleza? E cara, fique à vontade para tirar qualquer dúvida no nosso direct lá no Instagram, que a gente tá sempre falando com vocês, a gente responde todo mundo. Às vezes demora, mas a gente sempre responde. Então, cara, vai lá, acompanha a gente e vai pegando essas dicas aí que vai te fazer ter uma aprovação, te fazer que você consiga conquistar a tua tão sonhada aprovação na ESA. Beleza? Valeu, tropa!